Poder. Segundo o Juvenal, na definição clássica de Juvenal, porque eu gosto muito, eu acho que é a melhor definição de todas, qual a sua capacidade de se fazer obedecido por alguém? Isso é poder. Resumidamente, se tiver que resumir numa frase, é isso. Quantas pessoas estão sob seu comando e o quanto elas lhe obedecem de fato. Qual a sua capacidade, qual a sua possibilidade real, efetiva, de decidir algo e esse algo ter uma colaboração para baixo. Ou mesmo como horizontal. Você, num grupo, tem uma reunião lá entre diretores e você formula certas coisas que a sua formulação é que vai vingar naquele grupo. Então, isso é um poder que você tem dentro do grupo. Então, para mim, a classificação de Juvenal está perfeita. Ela é a capacidade. E aí eu vou entrar num ponto. Por que nós buscamos tanto poder? Aí você vai dizer, como freudiano, você vai poder me dizer que eu estou certo ou estou errado, mas basicamente nessa linha, né? E o Oscar Wilde, né? Tudo é sexo, menos o sexo, que o sexo é poder. Então, muitas pessoas buscam poder, ou acho que talvez todas no último, enfim, para trocar o P de poder pelo F. Aqui uma distinção interessante é poder e autoridade, né? Aquela distinção do potestas e autoritas, né? Então existe o poder direto, que é o exercício da força, né? Essa força é do tipo, se tu não fizer, eu vou te bater, basicamente nesse sentido, tá? E tem a autoridade, que é, eu não vou te bater, mas eu vou te convencer, né? Ou tu já está pré-convencido de que o que eu vou dizer está certo e que deve ser feito, é o certo a fazer. Depende, então, da minha reputação e não das minhas legiões, vamos dizer assim. Então, poder, num sentido bem mais fundamental, é o poder concreto de materialmente obrigar as pessoas a fazer o que eu quiser. Mas existe uma noção mais sutil ou mais sociológica do poder, né, em que vai incluir a minha reputação, a minha capacidade de convencer pela retórica, né? Então, um exemplo que eu sempre gosto de dar é da demagogia, né? A demagogia era a arte, né, de conduzir o povo. E aí nós temos os demagogos do bem, como Péricles. Ele não tinha o poder de façam isso porque eu estou mandando. Não, ele tinha o poder de convencer, através da oratória, os cidadãos votantes gregos a fazer aquilo que ele dizia para eles que era a melhor coisa a fazer. Só que muitos demagogos levavam isso para interesses pessoais, ou que deram muito errado, vamos dizer assim, e aí passou a ter um sentido pejorativo. Seja como for, o demagogo é como aquela pessoa que tem a capacidade de convencer as pessoas a fazer o que ele acha que elas devem fazer. Isso é poder? Também é um poder de convencer as pessoas. Mas o poder político, ele sempre vai ter que ter, em última análise, a capacidade mais de convencer do que de obrigar, porque tu precisa primeiro convencer aqueles que vão bater nos outros a fazer o que tu mandou eles fazer. Exatamente, essa questão da distinção, se o poder ele devia ser amado ou temido, né? Como o Maquiavel faz bem essa distinção, embora o Maquiavel tenha lá uma linguagem mais primária, coisa e tal, o Juvenal é mais profundo, mas o Maquiavel distingue bem. Ser temido ou ser amado, é preferível ser temido, né? Porque o amor é um laço que se rompe na primeira oportunidade e o temor não se rompe tão facilmente. Então, se você tem um prisioneiro sob suas ordens e tal, é mais provável que ele vai te obedecer cegamente do que se você tem alguém que está ali com você porque você convenceu ele a estar ali, porque você tem um laboratório e tal, não é tão certo assim, você não vai com a mesma certeza dar uma ordem a ele, né? Ou dar uma instrução, ou uma sugestão que seja. Porque sugestão também é poder, né? Eu posso sugestionar. Agora eu gosto de fazer, já fiz analogia com sexo, eu queria fazer analogia com o dinheiro, né? O dinheiro em si não é poder. O fato de que tem muita gente que tem acesso a dinheiro, que tem muito dinheiro, mas não tem um grande poder, né? O cara é o acionista lá do Itaúsa, né? Eu mesmo geralmente eu tenho ações do Itaúsa, do grupo Itaú.
Você é apenas um acionista, você nem vai na Assembleia, você nem tem direito a voto, porque minhas ações são preferenciais. Né? Mas você tem aqui os rendimentos, os dividendos lá também. Isso te dá poder de compra. O poder de compra ele é uma grande sacada, porque na verdade o que acontece? Se você fosse um absoluto servo, que não fizesse nada, completamente despossuído. Eu nunca vi um dinheiro na vida. Um servo da Idade Média ele não via dinheiro, a vida inteira ele não via dinheiro. Né? E era mudar de condição era não só impensável, como era impensado. Não chegava a se pensar nisso, de mudar de condição. Se nascia, se vivia ali. Claro que ele tinha poder sobre coisas miúdas, ele ia ter poder sobre o cônjuge, ele ia ter poder sobre o amigo. Existem pequenos, mas o poder de compra é algo excepcional, é algo que realmente, quando ele é descoberto pela pessoa, a pessoa passa a ter um negócio de salário, passa a ter uma renda, seja lá de onde vier essa renda, pode ser tal, Bolsa Família e tal, mas ele chega numa loja, no supermercado, ele está exercendo o poder dele, de aquilo que ele arbitrou, que ele escolheu, ele fez uma escolha. Escolher é poder, poder é o poder de escolha também. Então ele tem aquele poder de compra, aquele dinheiro. Claro que a gente sabe, né, esse processo de hiperinflação, que o dinheiro perde o poder de compra, né, e aí ele se desmoraliza, ele fica a toda uma desorganização social em vista da desorganização econômica. Mas poder, basicamente, poder é bastante amplo, mas é essa capacidade, tudo isso vai carrear para a capacidade de comandar algo, de levar aonde você quer chegar, ou levar a um resultado que você queira. Então, o exemplo do senhor feudal, né, com os seus servos, né, se um senhor feudal fizesse alguma coisa que saísse muito fora das expectativas dos servos em relação ao senhor feudal, eles poderiam talvez linchá-lo. Então, não, esse poder, o Foucault vai chamar a atenção disso. A ilusão, ou digamos assim, a perspectiva mais intuitiva de que o poder é uma pirâmide hierárquica em que o topo manda na base, é incorreta. Com certeza. A base também cobra do topo, e se o topo não atender às expectativas, podem ser muito flexíveis, ou pode haver aqui alguns pontos intermediários que vão exercer, por exemplo, a força física contra uma grande parte. Isso pode acontecer. Em termos concretos, eu posso ser um senhor feudal que tenho um excedente de produção do feudo que é muito concentrado em mim. Então, todo mundo pode produzir para comer e para me pagar. Eu vou ter um excedente que vai me permitir, mesmo que não tenha dinheiro na jogada, isso é muito primitivo, raramente foi assim, mas digamos que não tem dinheiro na jogada, os aldeões tendo me dar um excedente de comida. Tudo que eles plantam, metade fica para eles, metade para mim. Vamos dar para simplificar bastante. Eu tenho como pagar a gente que não vai precisar trabalhar na roça, que vai ser o meu pedreiro, o meu carpinteiro e, principalmente, os meus capangas. Meus capangas, aqui eu posso dar um nome mais legal. Os meus soldados, a minha guarda pessoal, os caras que vão cobrar impostos, etc. Mas, enfim, a base pode ficar bastante revoltada e os meus capangas vão dar uma tunda naqueles que não se comportarem. Mas meia dúzia de capanga para muito aldeão. Então, se os aldeões são pegos um de cada vez, eles não têm como resistir. Mas se eles ficarem muito revoltados, eles podem matar a minha guarda e podem me matar. Eles não precisam matar a minha guarda. Mata 1/10 que os 9 décimos fogem. Batalhas são assim que resolvem. E aí eles vão lá e me matam inteiro, né? A minha família fazem um massacre, né? Isso aconteceu algumas vezes, não é aquela ideia lá aquela imagem do Conde Drácula, né? Que os aldeões se revoltam com tochas e vão lá botar fogo no castelo. Isso é uma fantasia dos anos 1950, mais ou menos, mas a ideia básica é que, na verdade, a base, se ficar muito descontente, ela ataca até a guarda. Então, sei lá, como? Não só a base, como as instituições. Essa autoridade que você tem, esse poder, esse comando de guarda que você tem, ele muitas vezes ele é fruto de um simbolismo, de uma autoridade que foi conferida por um título simbólico.
Eu gosto de usar muito o exemplo que Maquiavel usa, e eu gosto também muito de usar o exemplo de Aníbal, né? Aníbal foi o grande general cartaginês, né? E era um homem dado a filosofar, era um homem dado a escrever, era um amigo das artes, da oratória e tudo mais, e era um general absolutamente brilhante, né? Do ponto de vista militar, ele é muito analisado nas escolas militares pelas táticas dele, como ele foi, como ele conseguiu derrotar os romanos, né, na vez dele. Mas ele perde a batalha final, ele permite a reação romana porque ele escreve, depois que ele praticamente tinha derrotado os romanos, que bastava marchar sobre Roma, ele escreve ao Senado cartaginês e manda junto um saco com os anéis dos soldados romanos mortos e pede ao Senado cartaginês que autorize, porque ele precisava disso, era uma instituição em Cartago isso, que para marchar sobre Roma ele precisava da autorização do Senado cartaginês. Claro, nenhum senador cartaginês individualmente tinha mais poder do que Aníbal. O poder de Aníbal era incontrastável nesse sentido. Mas havia um poder simbólico, institucional, que dava ao Senado a prerrogativa de fazer isso. Aníbal não poderia desobedecer o Senado. O Senado tinha mando sobre ele. Ele é todo poderoso general. Se ele fosse um ditador, um tirano, se ele fosse, se Cartago fosse uma ditadura completa, ele simplesmente faria e acabou. Não teria que dar explicação a ninguém. Mas não, ele tinha que. E aí o Senado demora, e na demora os romanos se reorganizam e derrotam o exército, expulsam o exército de Aníbal. Aníbal acaba voltando para Cartago, derrotado. A gente já conversou sobre isso, eu já te disse, o Aníbal foi frouxo, porque o César não pensou. Tá, ele deve ter pensado 2 vezes, deve ter pensado 15 vezes, deve ter pensado 100 vezes, mas ele foi lá e atravessou o Rubicão, né? Então, o César, o Júlio César também, ele fez o que ele não estava autorizado, ao contrário, ele estava claramente proibido de fazer. Faltou ao Aníbal se dar autoridade. Aqui não é uma questão de poder. Poder ele tinha. Ele não se sentiu com autoridade para fazer o que ele achava. Se é que ele achava, talvez ele fosse mesmo um general brilhante em alguns aspectos, principalmente táticos, assim, um pouco mais estratégicos de uma campanha, mas não fosse muito político, não entendesse que ou ele ganhava aquela guerra de maneira decisiva, ou ele seria destruído. Aquela história. Tu briga com um cara mais forte ou mais fraco e depois tu vai deitar e dormir, ele vai te matar enquanto tá dormindo. Exato. Mas enfim, só para o poder também, para a gente aqui na conceituação, a gente tentar concluir pela conceituação o que é poder. O poder não conhece vácuo. Isso é uma velha ideia. O Juvenal também reforça essa ideia, acho que o Maquiavel também concorda com essa ideia, que sempre há poder. A ideia libertária de que nós podemos, anarquista, né, de que nós podemos estar livre de qualquer poder, né, cada indivíduo, ela é utópica, a meu ver, ela é meio que impossível. Porque seja na nossa relação com a natureza, porque também é uma relação de poder, a nossa relação com a natureza, é uma relação de poder. Eu quero atravessar o oceano. Bom, se eu tiver um bom barco, se eu construir um bom barco, eu vou fazer isso. Isso é um domínio sobre a natureza, é um poder sobre o natural. Eu quero criar galinhas para comer galinhas. Então, eu tenho o poder de criar porque eu domino a técnica e eu posso me fazer obedecido pelos elementos naturais. Mas então o poder não admite vácuo, sempre haverá o poder. E é muito interessante a gente se debruçar sobre de onde provém o poder. Essa é a grande questão, né? Questão para ser sempre discutida, que a gente pode passar o resto da vida debatendo aqui e vai encontrar situações para analisar, se perguntar de onde provém o poder. O poder do Senado cartaginês, no exemplo de Aníbal, ele provinha da tradição cartaginesa, que vinha lá dos fenícios, de que uma decisão capital teria que passar pelo Senado. Como aliás, isso nós herdamos isso, né? Nós herdamos, depois Roma herdou também isso, depois o Senado vai se reforçar em Roma depois desse episódio. O Aníbal estava nos primórdios de Roma, quando Roma
nós herdamos isso, quer dizer, decisões capitais tem que ser um colegiado que tome. Isso no judiciário, nossa, vale, o judiciário do mundo inteiro vale disso aí. Decisões finais, capitais, fundamentais têm que ser tomadas num colegiado. Então, esse poder tem que ser dividido. Né? É isso. O que acontece na prática é o seguinte: alguém toma uma decisão e ele tomou sozinho, porque ele acha que vai dar certo. Às vezes dá errado e ele vai preso. Mas o colegiado pode, ad referendum, aprovar aquela decisão. Então, Júlio César atravessou o Rubicão, né, com os exércitos e tal. Ele podia enfrentar uma resistência, inclusive dos próprios soldados, né? Podia ser morto pela guarda pessoal, podia ser morto pelo seu escravo pessoal. Ele sempre foi um ser humano passível de uma faca no pescoço. Não foi no pescoço, foram várias facas, né? Mas, de fato, ele tomou o poder nas próprias mãos e houve uma espécie de concordância. O que ele fez? Matou quem não concordava numa velocidade rápida o bastante para conseguir estabelecer um poder relativamente duradouro. Mas acabou sendo morto também, até porque ele achou que ninguém vai ir contra mim e foi assassinado, né? Então o poder, ele depende sempre de colar. Se colar, colou. E o poder aceita vácuo por pouco tempo. Pode haver um período de anomia, em que cada um para um lado, ninguém sabe, não há uma clareza de quem tem autoridade. Inclusive, geralmente tende a haver uma restauração também um pouco autoritária, porque as pessoas estão tão cansadas da bagunça que elas querem, pelo menos ele trouxe paz, pelo menos ele trouxe ordem, né? Então, até uma teoria, acho que no Políbio mais do que no Aristóteles, né, de como é que há uma sucessão. Então, geralmente temos uma monarquia. A monarquia era a forma virtuosa de poder de um só. Mas aí o monarca, digamos que seja hereditária a coisa. O filho do monarca não é tão bom quanto ele e o neto é pior ainda. Então há uma degeneração, vira de monarquia, vira uma tirania, no sentido aqui, tirania seria se fosse uma sucessão inadequada, né, não prevista. Mas enfim, o cara não governa para o bem do povo, ele governa para o bem pessoal. Há uma revolta. Aí os revoltosos, os líderes revoltosos criam uma oligarquia, uma aristocracia. E aí eles também começam a perseguir os objetivos pessoais. A aristocracia degenera em oligarquia, ou seja, o governo dos poucos, dos que ficaram mais ricos ou que já eram mais ricos. Passa um tempo, nova revolta. Aí o povo toma o poder em suas mãos e faz, então, uma democracia, no sentido positivo do termo, né? O Aristóteles chamava de politeia, o Políbio de democracia. Mas a democracia também, como a gente bem conhece, pode ser cada um puxando a brasa para sua sardinha. Só não é tão ruim porque há uma maior diversidade de sardinhas sendo puxadas para lá e para cá. Mas é também uma forma que pode ser muito bagunçado. E aí o pessoal faz uma revolta e elege um ditador, vamos dizer assim, que é o cara que põe ordem naquela bagunça. E assim haveria uma sucessão, uma tendência quase que cíclica de oscilação de formas de poder, sempre na ilusão de que a próxima vai ser melhor, né? Exatamente. Mas o poder, enfim, ele depende muito de uma cúpula estruturar uma ideia de, olha, é melhor obedecer. O ditador, ele não tem muitas vezes uma tropa suficiente para obrigar todo mundo, né? Claro que um ditador bem malvado consegue sufocar qualquer foco de rebelião que surge, ele vai lá, prende e arrebenta, né? E os outros ficam quietos, né? Isso a gente pode ver atualmente na questão do politicamente correto e do identitarismo, que às vezes posições muito que representam os interesses de muito pouca gente fazem muita gente ficar quieta. É um cala-boca do tipo, deixa falar, que a gente não se incomoda, depois ele cansa e a gente toca a própria vida. Não, lá pelas tantas, tu tá meio que dominado, tu tá cheio de dedos por causa daquela pessoa numa repartição, numa sala de aula, que aquela pessoa intolerante, ela é meio maluca, ela vai brigar contigo. Então, deixa, o cara é louco, deixa. Quando tu vê, tu tá 90% do teu comportamento naquele contexto é dominado por aquela pessoa. Isso não termina bem, porque lá pelas tantas tu também te irrita e
manda prender ou arrebentar ou internar, vamos dizer assim. A situação de poder, ela é dinâmica, não necessariamente aquele que tem todas as ferramentas vai exercer o poder, né? Ele pode deixar alguém chato ganhar no cansaço, até que ele se canse, né? E aí sim, aí pode haver uma reviravolta. Mas o poder é dinâmico, não é uma cúpula que manda em todo mundo, e a base, ela tem muito poder, só que ela não exerce, porque ela não é organizada. Então, um exemplo clássico de teoria dos jogos é quem é que manda mais, quem é que tem mais poder, aliás? As secretárias ou as montadoras de automóveis? As secretárias têm muito mais poder, têm muito mais acesso ao poder diretamente, só que elas são muitas e não são organizadas. As montadoras de automóvel representam muito menos da produção de um país, mas elas são poucas, muito centralizadas, muito organizadas, e é fácil de elas conversarem umas com as outras e de pressionar. Então, as montadoras de automóvel, ainda que tenham muito menos poder somatório, como é organizado, elas ganham. E bom, um detalhe que eu queria colocar, a gente foca muito nos contrapesos. Os contrapesos é um estudo antigo, lógico. Isso vem lá de Santa de Cantuária. Então, na antiguidade também, né? Os contrapesos de poder, Roma, Cartago, a gente deu os exemplos. Os pais da Constituição Americana se preocuparam muito com os contrapesos, federalismo, as instituições, enfim. Aí você tem um exemplo, contra-exemplo, de eliminação de contrapesos quando você quer ser ditador pro resto da vida. É o caso dos irmãos Castro, já são lá 60 e tantos anos de ditadura, né? Continua. Né? E ela é absoluta, ela é perfeita, ela funciona. Não existe nenhuma possibilidade no horizonte de qualquer rebelião em Cuba. Não existe no horizonte, só se eles quiserem entregar o poder, só se cansarem do poder, como vocês dizem. Por quê? Como é que ele fez? Ele eliminou todo e qualquer contrapeso. Todo e qualquer contrapeso foi sendo eliminado sistematicamente. Stalin também fez isso até com as pessoas próximas que confiavam nele. Os outros, não, esse aqui não, ele pode ser um contrapeso do meu poder. Não quero contrapesos. Então, a eliminação do contrapeso pelo verdadeiro tirano, né? Os irmãos Castro foram uma posição tirânica, né? Me admira que no Brasil ele tenha tantos admiradores entre pessoas que se dizem democratas, né? Isso é realmente espantoso que uma pessoa que se diga democrata admire uma figura tão malévola, tão poderosa, tão ansiosa de seu poder, e que empobreceu um povo inteiro, que tiranizou, que continua, através do irmão e da cúpula lá, já se formou uma aristocracia, se forma uma aristocracia, você se baseia nas aristocracias, você consegue criar uma aristocracia que lhe obedece, que lhe tem, isso ele conseguiu. E, enfim, se você elimina os contrapesos, você passa a ter o poder absoluto. E aí Lord Acton que dizia, né? O poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder dos irmãos Castro não é absoluto. Eles agradaram alguns, é a lógica também do bate e assopra, né? O próprio Maquiavel ali com o é melhor ser temido que amado, mas é melhor não ser odiado, né? Ele está chamando a atenção. Olha, ele até diz, faz o mal todo de uma vez e depois vai pingando o bem. Vai criar aquilo que, assim, ele não tinha essa expressão ainda, mas no século XX se chamou de síndrome de Estocolmo, né? Eu sou sequestrado, ele até me dá umas porradas, mas não me mata, eu passo a ter afeição pelo meu sequestrador, né? Porque eu entendo que ele poderia ter me matado e não me matou, então eu fico grato, né? Eu até conscientemente posso concluir depois, com muita terapia, que isso é maluquice, mas que eu vou sentir dessa maneira, mesmo depois de fazer o tratamento, eu ainda tenderei a sentir dessa maneira. Então, os irmãos Castro, eles fazem a revolução, eles matam muita gente, só sobra os que não discordavam muito deles, mas mesmo entre esses, eles têm que agradar um pouco. Se eles fizerem alguma coisa muito maluca e que desagrade, não precisa ser a maioria, pode ser os mais próximos, ele acorda morto, né? Não acorda. Então, é aquela coisa que eu te disse, eu posso ser morto por desagradar alguns interesses. É mais fácil eu ser morto se eu desagradar os interesses, por exemplo, na minha guarda pessoal. Se eu começar a tratar muito mal a minha guarda pessoal e eles começarem a pegar nojo de mim, eu não vou durar muito tempo. Sim, né? os militares... Se eu desagradar
Se eu desagradar a base da minha população, eu posso usar a minha guarda para fazer a população se comportar. Mas se isso ficar muito opressivo, e o problema é que esse muito tem que ser muito, vai depender um pouco da percepção de o que é suportável ou não, e isso varia ao longo da história, a população vai se revoltar, vai matar a minha guarda e vai me matar também. Então, no caso de Cuba, tinha alternativa à proximidade dos Estados Unidos. Os insatisfeitos pegavam uma balsa e iam para Miami, estava tudo certo. O que é uma forma, inclusive, de segurança do regime. Eles não podiam deixar isso muito escancarado, porque senão, de repente, ia perder muita gente talentosa, né? Mas, de certa maneira, também uma maneira de tu evitar de acordar morto, entre aspas, é tu deixar, não, tá, então tu tá insatisfeito, então tu sai, e a gente vai dizer que tu saiu desonrado, que tu saiu aniquilado, que tu saiu sem levar nenhum tostão, tarará, mas tu vai embora, não incomoda. Então é um pouco até a ideia do ostracismo, a ideia lá do que eles fizeram com o Sócrates, né? A ideia não é que ele se suicidasse, a ideia é que ele fugisse, mas o cara não fugiu. Sócrates termina com eu vou, vocês ficam. Quem está indo para o melhor, quem está indo para o pior, só Deus sabe. Esse é um fato. Só Deus sabe, aí é a interpretação cristianizada do Sócrates, do Platão, né? Mas isso é uma outra conversa. Exatamente, então tá ótimo. Então, sobre poder. Agora, só para concluir, né? A maioria das pessoas se contenta com trocar o P pelo F, tá bom para o exercício de poder do indivíduo. Tem a piada do pequeno poder, né? Que é o poder do funcionário do balcão, que diz, não, mas tem que trazer o formulário tal. Aí o cara traz o formulário. Não, mas eu esqueci de te avisar que não sei o quê. Aí chega lá, não, é que a gente hoje vai fechar às 2h. O pequeno poder, eu ia dizer, pequeno poder, tem até um quadro muito engraçado. Não, eu vou colocar o link no teu vídeo, nos comentários. Tem essa tendência destrutiva. Esse P pelo F nem sempre é como é que se diz? O intercurso convencional. O trivial. Às vezes tem um sadismo aí. Tem muito. First to fight for the right and to build the nation's might, and the army